Bom, nessa aula a gente vai aprender a fazer o nosso código para que com que nosso robô ande em linha reta. A gente vai quase chegando no robô final. Bom, aqui na nossa ideia, eu vou começar explicando em breve aquilo que a gente já viu anteriormente, que é basicamente incluir a biblioteca, responsável por controle dos nossos motores, com a ajuda da Motor Shield, e a declaração do objeto dos motores. Motor 1, que vai estar conectado na parte onde está escrito motor 1, M1, né? E o motor 2, que está conectado onde estiver escrito M2. Eu não coloquei a frequência de trabalho nesse caso. Bom, em seguida eu declarei uma variável que é referente à velocidade com que eu quero que os meus motores funcionem. Que eu coloquei no caso de o tipo de velocidade 150, PWM, né? Em seguida, como eu quero que o meu robô funcione somente quando eu apertar um botão, eu criei uma variável do tipo booleano, igual ligar, com o nome ligar, né? E eu dei que ele vai começar com um valor de falso, que é equivalente a zero. E o botão, ele vai estar conectado, ele vai mandar o sinal no pino digital 14. Bom, vamos para as variáveis referentes aos sensores de velocidade. Bom, o sensor, no caso, não, essas são as variáveis dos pulsos, né? Primeiro, o primeiro seria os pulsos lidos no motor 1, os pulsos lidos no motor 2 e aquela variável que eu falei nas aulas anteriores sobre o tempo para poder fazer a leitura da velocidade, né? Mas neste caso vai ser leitura de pulsos. Aqui eu vou declarar as variáveis que vai ser referente, onde os nossos sensores de velocidade serão conectados. O sensor referente ao motor 1 será conectado no pino digital 19, que equivale ao interrupt, número de interrupção 4, e o do pino do sensor de velocidade do motor 2 está conectado no pino digital 20, que equivale ao número de interrupção número 3. Bom, depois disso, também faço aquela função de contagem de pulsos para quando aconteça uma interrupção. Veja que eu fiz duas funções, um para cada sensor, para cada interrupção. Esse aqui vai equivaler para o sensor do motor 1 e esse para o sensor do motor 2. Ambos fazem um incremento cada vez que ocorre a interrupção. Bom, vamos para a parte do Void Setup, onde vamos fazer as primeiras inicializações. Eu coloco aqui vamos primeiro na parte do sensor do motor 1. O pino do sensor do motor 1, eu vou entrar como entrada. O mando de interrupção externa, eu tenho que colocar que, já que ele está no pino 19, eu tenho que colocar que ele é interrupção 4. O que ele vai fazer, que ele vai ativar o computador 1. Isso vai acontecer quando ocorre um falling. E a variável pulsos 1, ele vai inicializar com 0. Em seguida, eu venho para, no caso da parte do sensor 2. A mesma situação. A única parte que muda é que, em vez de o número de interrupção, vai ser o número 3. Bom, agora vamos para a parte do o código principal do nosso robô. Eu coloquei lá em cima, não sei se vocês lembram, é que eu vou ligar o meu robô cada vez que eu aperto o botão. Quando o meu botão não for apertado, ele vai manter, no geral, no começo desligado. Mas uma vez que eu aperto o botão, ele vai funcionar diretamente até que eu aperte o botão novamente. Bom, para isso eu vou usar essa estrutura, essa nova comando aqui, o while. Basicamente, o while ele vai fazer com que o bloco de código que está dentro desse comando fica repetindo de forma como funciona o loop, enquanto essa condição daqui for verdadeira. Bom, dentro desse bloco de código, eu mantenho o motor desligado durante 10 milissegundos. Aí ele vai repetindo esse bloco de código. E a cada certo tempo, eu leio também a leitura do código. Caso eu apertar o botão e o nosso código lesse que ele está em high,
em alto, ele vai entrar nesse bloco esse comando de decisão, vai esperar 3 segundos para poder fazer a leitura, vai fazer com que os pulsos 1 e 2 estejam no zero e vai fazer com que aquele variável do tipo booleano se torne, no caso, que ele estava no começo, estava falso, ele vai se tornar verdadeiro. Se ele tivesse verdadeiro, ele tornaria falso. Ele se torna o oposto do que ele era. Bom, supondo que eu aperto o botão agora, né? Ele vai se tornar, no caso, verdadeiro. Na hora que eu voltar, o loop voltar aqui, ele vai ver que a condição se torna falsa, já que ligar vai ser agora verdadeiro, true. Ele já deixará de seguir essa linha, esse bloco de código e vai passar para o próximo bloco de código, quando a variável ligar se torne verdadeiro. Bom, dentro dessa variável, eu também boto aquele mesmo bloco de decisão, para poder, no caso, desligar o robô. É a mesma situação, eu coloco leio o estado do botão, se estiver ligado, e também boto mais uma condição, que os pulsos do motor 1 e o motor 2 sejam iguais. Esse, no caso, ele só vai entrar nessa parte do bloco de decisão somente quando esta condição de que a leitura do botão seja alta e quando os pulsos tanto do motor 1 e 2 estejam iguais. Por que isso daqui? Eu vou explicar isso mais à frente, por causa que isso é necessário já que o motor é barato e os motores, ao não girarem em sincronia, há uma diferença de pulso. Bom, caso a primeira parte de condição não seja verdadeira, o nosso código entra para essa segunda condição, que é quando a variável ligar não tiver, quando eu não tiver apertado o botão novamente. Bom, ele vem aqui, faz com que os motores funcionem para frente com aquela velocidade que eu determinei lá no começo, tanto para o motor quanto o motor 2, e ambos eles vão indo para frente. Eu faço com que esse código, essa parte do código, funcione durante 1 milissegundos. Bom, como os nossos motores são baratos, eu preciso, de algum modo, fazer com que os dois motores entrem em sincronia. Para isso, a cada 2 milissegundos, eu faço a leitura dos pulsos lidos nos nossos sensores. Bom, vamos entrar na parte da leitura dos nossos sensores, tanto do sensor que vai no motor 1, quanto no sensor que está no motor 2. Bom, ele entra aqui a cada 2 milissegundos, ele vai fazer a primeira comparação. Caso os pulsos contados no motor 1 seja menor que os pulsos contados no motor 2, eu vou desabilitar a interrupção 3, que é, no caso, referente o sensor do motor 2. Aí eu venho nessa parte de novo do while e eu faço que ele gire o motor 1 e mantenha o motor 2 desligado até que os dois pulsos se chegam a igualar. Aí depois que os pulsos igualem ambos, no caso, quando o motor 1, já que ele é menor, ele alcance os pulsos contados no motor 2, ele já sai desse bloco de código e eu reativo a interrupção externa feito no sensor do motor 2. Bom, vocês viram que eu fiz a comparação quando pulsos contados no motor 1 seja menor que os pulsos contados no motor 2. Mas pode ocorrer o contrário também. Os pulsos do motor 2 sejam menor que os pulsos do motor 1. Eu faço uma coisa similar, análoga. Dessa vez eu vou desabilitar a interrupção a interrupção 4, que é referente ao pino 19, que está o meu sensor no motor 1 está conectado. Eu realizo a ação com que os pulsos do motor 1
se igualem com os pulsos do motor, perdão, faz com que os pulsos no motor 2 comecem a girar até que os pulsos do motor 2 se igualem com os pulsos do motor 1. Enquanto isso, eu mantenho o meu motor 1 desligado. Finalizada essa parte do bloco de código, eu venho e reabilito a interrupção externa, que seria a interrupção 4. Bom, também pode ocorrer uma terceira condição, quando tanto os pulsos lidos no motor 1 quanto os pulsos lidos no motor 2 sejam iguais. Caso isso aconteça, eu venho e igualo esses dois pulsos em valor zero. Por que eu faço isso? É por causa, se eu deixar esse código rolando de modo infinito, ele pode chegar a ler valores enormes. E em algum momento isso pode ocorrer um erro. Bom, depois disso, depois de sair da condição, eu venho para o time old e eu igualo a miles e aquela mesma situação da aula anterior. Bom, esse foi basicamente o código para fazer com que o nosso robô ande em linha reta. Observem que não é tipo pode ser um código longo, só que ele usa só comandos simples, que é basicamente o while, if e aqueles comandos que eu usei para o controle dos nossos motores. Bom, agora que vocês sabem o funcionamento do nosso código, vamos para a parte das conexões do nosso circuito e ver em seguida o nosso robô em ação. Bom, agora que a gente já viu como funciona o sensor de velocidade, a gente vai pegar o nosso robô que a gente montou no módulo anterior e vamos colocar os dois sensores de velocidade acoplados ao Arduino. Então, usando jumpers macho e fêmea, o nosso cabo USB e pedacinho de fita isolante para fixar os sensores. Bem, para começar, então, vamos retirar alguns componentes aqui que não são necessários para essa montagem. Então, vamos tirar os LEDs e vamos tirar alguns cabos aqui que conectam os LEDs, né? Então, os jumpers que estavam conectados nos LEDs e os jumpers de alimentação dos LEDs, né? E também os resistores que estavam conectados naqueles 4 LEDs. Então, tirar esses resistores, mas eu vou deixar aqui o push button, o resistor e todas as conexões com o push button e o resistor. Eu vou usar novamente as conexões. Então agora eu vou fazer as conexões dos dois sensores de encoder, né? Usando os pinos VCC, GND e ground, né? O VCC, o ground e o D0. Então eu já separei aqui jumpers, são 2 jumpers vermelhos para o VCC, 2 pretos para o ground e 2 brancos aqui para os pinos D0. Então vou só fazer as conexões aqui dos pinos fêmea em cada um dos sensores. Vermelho para o VCC, 5 volts, preto para o GND ou ground. E vou usar agora o branco para ligar o pino D0, que é o pino de dados desse sensor. Fazer a mesma coisa para o outro sensor. VCC vermelho, preto para o GND e o branco para o D0. Feito isso, então agora eu vou fazer a fixação desses sensores no chassi. Lembra que os sensores têm que ficar posicionados de forma a conseguir detectar a rotação, né, das rodas naquele disco do encoder. Então eu vou pegar aqui 2 pedacinhos de fita isolante para poder fixar esses 2 sensores. Tem um buraquinho aqui no chassi que é feito especificamente para isso, né? Então basta eu colocar o sensor dessa forma que ele já fica ali adequado para fazer a leitura dos dados do encoder. Então, com a fita isolante, eu vou fixar o sensor aqui. Então, fixo um dos sensores na roda do lado direito do robô e o outro aqui na roda do lado esquerdo do robô. Então, tem que colocar de forma que
os pinos fiquem bem conectadinhos, né, aqui, e o sensor consiga adequadamente sensoriar o disquinho do encoder. Então, com a fita isolante, eu vou fazer a fixação no chassi. Parece que um dos fios aqui não está bem encaixado. Vou ter que tirar e encaixar novamente. Pronto, agora está melhor. Então, reposiciono o sensor. Agora, vamos fazer as conexões elétricas. Então, eu preciso conectar os pinos vermelho e preto, né, os jumpers vermelho e preto, no VCC e ground, respectivamente. Então, para evitar que os cabos fiquem muito soltos, eu vou passar o cabo vermelho e preto aqui por dentro do chassi, nesse buraco da entrada aqui da frente do chassi, só para que ele não fique muito, né, aberto, voando. E daí, aqui na minha protoboard, eu vou conectar o VCC na alimentação que vem lá do Arduino, né? E o ground também na conexão aqui que já vem do Arduino para o meu resistor e push button. Né? Então, na mesma coluna onde vem o sinal de VCC do Arduino, eu conecto o vermelho e o preto ali embaixo, perto do resistor, onde está o ground. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, conectar o VCC na mesma coluna onde está o vermelho e o ground na mesma coluna onde está o outro preto. Então, na hora que você usa a mesma cor, né, dos jumpers para identificar qual que é o VCC e qual é o GND, fica fácil de identificar onde que as coisas devem ser conectadas. Então, todos os vermelhos na mesma coluna e todos os pretos aqui na mesma coluna da mini protoboard. Feito isso, agora vamos conectar os pinos D0, né, no Arduino. Então, aqui eu tenho o sensor da esquerda, que é referente ao motor que está conectado aqui no M1, na porta M1 da minha Motor Shield. Então, esse pino ele vai ter que conectar no pino digital 19. E o sensor de velocidade do motor 2, do lado direito do robô, está conectado no pino digital 20. Esse jumper vermelho aqui da alimentação soltou, ele é a alimentação, né, da protoboard, então tem que conectar no VCC aqui no cantinho do Arduino Meca. Então, feita essa parte, vamos à carga do nosso código no nosso robô. Então, para isso, vou precisar do cabo USB conectando o Arduino ao robô. É sempre importante lembrar que, né, para fazer a conexão para a carga não pode estar a alimentação ligada, né? Então, vamos agora fazer a carga do código no nosso robô. Então, verificando o código e fazendo aí o upload. A seguir, vamos ver como funciona o nosso robô para andar em linha reta. Bom, nessa aula a gente aprendeu a como fazer com que o nosso robô que andava torto andasse em linha reta. Nas próximas aulas a gente vai incluir um novo sensor para poder fazer o nosso robô definitivo.